Nessa jornada estará acompanhando a gente a Isadora, presidente do Conselho LabRede e diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Laboratório Bitar, Lúcio dos Santos, da Vale, e a Tamires Costa, da iFood. Antes da gente começar a conversa, eu vou convidar que cada um deles se apresente rapidinho, conte brevemente aí sua experiência, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam como eles chegaram aqui. E daí a gente começa esse bate-papo tranquilo, descontraído, onde a gente vai trazer aí várias experiências, dividir um pouco do que acontece no dia a dia do RH e quais são os desafios e aprendizagens que a gente vai somando nesse caminho. Tamires, bem-vinda. Bora lá, obrigada, Roberta. Boa tarde a todos, sou a Tamires, venho de um background de people desde sempre. Trabalhei com recrutamento e seleção, consultoria interna, há um tempinho já em desenvolvimento humano, passei por empresas de telecomunicações, tecnologia e hoje estou aqui no iFood. Hoje eu sou coordenadora de desenvolvimento e atuo junto com as BPs para atendimento de duas grandes áreas de negócio aqui do iFood, que é a área de mercado e a área de fintech. Legal, Tamires, bem-vinda e obrigada por acompanhar a gente hoje. Também aí convido a Isadora para que se apresente, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais dela. Olá, boa tarde, meu nome é Isadora, eu tenho um background de psicologia e ingressei na área de gestão aproximadamente há 12 anos, no setor de saúde, uma empresa de cultura familiar, né, e aproximadamente há 3 anos eu trabalho numa SA de capital fechado, também da área da saúde, mas na posição de conselho de administração, como conselheira. Todo esse meu percurso foi praticamente tangenciado pela área de pessoas, começou desde a parte operacional, com revisão de processos, em todas as etapas do setor, até entrar numa discussão mais de estratégia corporativa e como pessoas tangenciam essas discussões até o board. Então, hoje, basicamente, as discussões travadas entre governança, estratégia corporativa e pessoas que se refletem até a operação. Maravilha, Isadora. Obrigada por acompanhar a gente. Com certeza vamos ter bons insights aí do que você trouxer para a gente. E, por último, Lúcio, conta aí um pouquinho para a gente sobre você, sua experiência aí na Vale. Legal. Obrigado, Roberta. Bem, eu sou Lúcio Aguiar, trabalho aqui na Vale com recrutamento e seleção. Meu foco hoje em dia aqui dentro é fazer o recrutamento e seleção dos nossos executivos aqui dentro da Vale. O contrário aqui das pessoas aqui na sala, eu venho da área de engenharia, então cursei ali o campo durante bastante tempo, início e meio da minha carreira ali, não que eu esteja no final, né, mas no início e meio da minha carreira até agora, foram dentro da área de engenharia, trabalhando no campo, muito focado dentro da área de óleo e gás, até eu começar a me plugar dentro da área de recrutamento e seleção, olhando para as outras áreas ali também de RH. Hoje, então, eu faço a seleção ali, o primeiro, segundo, terceiro filtro das pessoas, dos profissionais que entram aqui dentro das nossas cadeiras executivas, sendo gerentes executivos, sendo diretores, vice-presidentes e presidentes. Perfeito, Lúcio. Muito obrigada, bem-vindo. Com certeza também boas reflexões aí a gente vai ter hoje. Bom, gente, para começar a aquecer um pouco a discussão, para a gente começar essa troca de experiências, eu queria trazer um tema dentro das tendências, né, de employee experience e também da retenção de talentos, que é a análise mais exaustiva das razões de saída. A gente sabe que há um tempo atrás, né, a gente contava com o que eram as pesquisas de saída, aquele questionário de saída, onde a gente tinha um feedback do colaborador sobre os motivos dele estar saindo da empresa e tudo isso. E hoje em dia a gente já migrou a várias tecnologias e muitas delas que antecipam os riscos de um colaborador sair da empresa, né? A gente tem hoje em dia tecnologias que já te dizem, tem cuidado com esse, porque pelo comportamento existem chances, ou pela trajetória, tempo da empresa versus promoções, resultados das avaliações, e tudo isso, existem riscos dessa pessoa sair da empresa. Produto desses avanços, dessas inovações hoje em dia,
Quais vocês acham que hoje em dia são as principais razões de saída? Quais são as principais causas pelas quais as pessoas hoje em dia vão embora de uma empresa ou abandonam um cargo, muitas até sem ter novos desafios? E se vocês acham que a pandemia em si, ela incrementou, ela potenciou algum desses motivos? Aí, não sei, Isadora, você quer começar aí contando para a gente um pouquinho do seu ponto de vista? Vamos lá. Eu acho que tem dois fatores, né? O fator da pandemia, ele trouxe uma ruptura, né? Uma ruptura no processo que as pessoas estavam vivendo. Então, antes a vida delas era basicamente dedicada a trabalho, veio a pandemia e basicamente teve ali um ponto de inflexão onde a vida privada, a vida pessoal, o estar em casa, o estar com a família ganhou um espaço que antes não tinha, né? E o trabalho passou a ser um item dessa nova realidade das pessoas. E isso, somado ao próprio cenário da pandemia, de incerteza, necessidade de adaptação, tudo isso que já foi muito exaustivamente refletido, né? Entendo que as pessoas passaram a ter uma busca de significação muito maior nas suas vidas, né? O que eu quero, o que eu desejo, projetos antigos. E o trabalho, mesmo muito essencial, ele passou a entrar dentro dessa diretriz de propósito de vida. Né? Quer dizer, o propósito não é um propósito somente da empresa, ele tem que fazer, ele tem que estar convergente ou de alguma forma coincidir com que as pessoas entendem que faz sentido para a vida delas, né? Então, assim, como o meu setor é a área da saúde, a gente não teve muito essa mudança de trabalho híbrido, né? Foi 100% trabalho presencial. E aí, um outro fator, assim, que eu acho que também ele é importante, é que com isso as empresas elas passaram a ter um desafio, que é o desafio que a gente consegue diagnosticar um pouco numa coisa da dissonância cognitiva, que é o quê? Elas dizem que elas são uma coisa, mas elas não são de fato, né? Ou elas pensam que são uma coisa que elas não são. E isso causa uma série de como é que eu posso dizer assim, uma nebulosidade de perspectiva e uma fraqueza da própria potencialidade do propósito organizacional, que se reverbera em várias frentes, tanto das metas estratégicas, da falta de clareza de onde se quer chegar, um monte de projetos que não levam nada a lugar nenhum, e isso volta como questão para a pessoa que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu acho que é um desafio que perpassa por uma questão pessoal muito íntima das pessoas, né? E um desafio também para as próprias empresas serem mais eficientes nos seus endereçamentos de projeto, perspectivas estratégicas, o que as empresas querem efetivamente ser, né? Onde elas querem chegar, né? Super interessante, Isadora. Tamires, Lúcio, como vocês quiserem aí, sintam-se à vontade. Vou puxar, então, o gancho. Acho que a Isadora trouxe muito bem todas essas questões da pandemia e isso refletiu muito, acho que dentro de qualquer empresa, né? No iFood a gente tinha os dois lados, né? Quem poderia, sim, trabalhar de forma híbrida e quem não poderia deixar de trabalhar para atender, né, as necessidades de quem estava em casa, que são os nossos entregadores. Então, a gente viu os dois lados da moeda dentro da empresa e a gente precisou também ouvir, né, esses dois lados e entender esses dois lados, as necessidades. Acho que essa questão de você entender o seu propósito, entender onde você quer estar, o que você quer fazer, acabou sim trazendo muitas reflexões. Eu acho que a pandemia gerou uma nova oportunidade no mercado, onde o trabalho híbrido você pode trabalhar em qualquer empresa do mundo, de qualquer lugar, desde que você atenda os requisitos, saiba falar a língua e tudo mais. Então, isso acabou trazendo uma nova perspectiva, né, para o mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala de retenção e o que isso afeta nas empresas, eu acho que alguns pontos, para mim, ainda são muito importantes. A gente sabe que em muitas pesquisas a liderança, né, é um primeiro
pilar ali, o primeiro top 3 de motivos para as pessoas saírem. A questão, né, de reconhecimento e também de cultura, né? O quanto que as pessoas se enxergam nas empresas, se enxergam na cultura corporativa, bem o que a Isadora trouxe, né? Do que as empresas querem ser e o que elas realmente são. Então, eu vejo que a pandemia afetou bastante, principalmente as relações humanas, né? Que ficaram distantes durante muito tempo. Mas esses pontos, para mim, hoje, estão muito mais fortes, né? No dia a dia. Acho que ela moveu um pouco o chão, né? Ela trouxe esse sentimento de urgência, de falar a gente tem que estar bem, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E isso, acho que o principal impacto disso foi no trabalho, né? A gente viu que grande parte do dia a gente passa no trabalho, então a necessidade de encontrar um trabalho com um propósito, com pelo menos onde você sinta que você está fazendo alguma coisa bem para você e para os demais. Lúcio, aí, conta pra gente. Qual o seu ponto de vista? Obrigado, Roberta. Quando a gente olha, assim, pelo menos do meu ponto de vista que eu tenho, de mercado, etc., quando a gente olha o motivo de saída da maioria das pessoas, né, quase todos ali, dentro do mercado, saem por 4 motivos, vamos colocar assim, generalizados. Tá? Isso aí, quem está falando isso, não só eu, mas como o Gartner, LinkedIn, Great Place to Work, eles colocam isso aí muito bem ranqueados. E quando a gente olha, primeiro ponto ali, quando a gente vê dessa transição de carreira, ou de simplesmente sair, é uma compensação abaixo da média. Então, a maioria dos profissionais, eles saem ali porque eles estão procurando uma compensação melhor. Em segundo local ali, em segundo lugar, eles procuram ali uma progressão de carreira melhor, né? Então, eles saem porque uma outra empresa que eles vêm tem uma carreira mais alavancada, tem um planejamento de carreira melhor, ou eles saem porque naquela empresa eles vão ter um cargo de maior abertura, com maior liderança, com um poder maior, uma maior autonomia de tomada de decisão. Então, a questão da liderança, como a Tamires trouxe, também fica muito envolvida, né, nessa saída e entrada também de contratações de profissionais. Em terceiro, quarto ali, a gente olha que é muito ligado ao gerenciamento mesmo, né? Quando a gente fala que muitas das pessoas não pedem demissões das suas empresas, mas sim dos seus líderes, esse é o terceiro e maior motivo de desligamento, né? Então, quando as pessoas pedem ali o desligamento, porque na verdade elas gostam da empresa, estão engajadas, mas a liderança que elas estão ali reportando naquele exato momento não engaja, ou não deixa elas apaixonadas, ou não motiva elas a continuarem adiante. Então, isso acaba sendo ali um forte ponto que entra para justamente fazer com que essas pessoas optem pela transição. A pandemia, quando a gente fala o que a pandemia ela alavancou isso, né? Então, o que ela afetou, criou, enfim. A pandemia, acho que ela aproximou muito mais a gente da nossa qualidade de vida. Então, não só pelo senso de urgência, a gente vendo nossas pessoas, pessoas próximas da gente sendo internadas, pessoas que saudáveis, e a gente ficou num momento muito perdido, né? Que a gente não sabia quem é que é internado ou quem não é internado. Né? É diferente de você estar andando de carro, se você não bota o cinto de segurança, sabe que você pode ter uma fatalidade se você se acidentar. A Covid não tinha isso, né? Não tinha um fator de risco exposto. Tinha gente que era atleta e era internado, tinha gente que era sedentário e não era internado. Então, não tinha um porquê. Então, acho que essa questão da pandemia ter trago esse fator de risco para dentro de casa, né? Por muitas vezes, pessoas que não trabalham com risco exposto foram expostas ao risco e se colocaram assim, caramba, eu estou aqui, pode do nada vir uma pandemia, tirar minha qualidade de vida fora. Tem gente que está com sequela até hoje. E nesse momento eu estou aqui tendo que trabalhar 13, 14 horas para uma empresa. Será que é mesmo isso que eu quero? Né? E agora que eu tenho que voltar para o escritório, será que é mesmo isso que eu quero? Né? Voltar a ficar 3 horas dentro de um trânsito, me condicionar a todos os tipos de periculosidade que a cidade grande ela oferece, entre aspas, né? Da gente ser assaltado, ser sequestrado indo para o trabalho, perder nossos bens, etc. Será que é mesmo isso que eu quero? Né? Então, esses questionamentos eles acabaram sendo cada vez mais presentes nas demissões. A gente vê aí o Great Resignation agora na volta para o escritório dos Estados Unidos, que é o que está acontecendo. Pessoas se perguntando se realmente é isso que elas querem para a carreira, para a vida delas. Né? Pesquisas aí da Universidade da Califórnia, relevaram em semana passada, trouxeram para a gente que pessoas felizes produzem 35% mais. Então, será que é mesmo isso que as pessoas querem? Trabalhar num lugar que elas estão infelizes? Ou, ao invés de até pedir demissão e procurar um lugar onde elas se encontrem, né? Onde elas se encaixem melhor.
Então, acho que a pandemia ela escancarou muito mais essa questão da qualidade de vida com aquilo que a gente faz, com o porquê do nosso trabalho. Essa é a minha opinião sobre essa pergunta. 100% de acordo, Lúcio. Acho que é exatamente isso. E um pouco nesse caminho, né, do que a gente estava falando sobre retenção. A gente sabe que algumas, quando o assunto é retenção, uma das principais estratégias das empresas está super associada à flexibilização, né? Nesse novo cenário que a gente vive, muitas empresas apostaram na flexibilização do trabalho, viram que não dói, né? Que é possível você flexibilizar um pouco temas de presencialidade e jornada de trabalho, tudo isso. E hoje em dia, dentro das grandes tendências, a flexibilização está como uma das primeiras, remuneração, como o Lúcio falou, uma das primeiras razões da saída, passou também a ser um ponto importante dentro dessas tendências de retenção. Cultura organizacional também. Hoje em dia existe um investimento super grande em que os colaboradores possam viver de uma forma mais de experiência, mais real, a cultura da empresa, sempre quando eles também estejam adaptados, né, sejam parte dessa cultura. E, seguindo essa mesma linha, eu queria entender como isso acontece hoje em dia dentro das empresas que vocês trabalham. Considerando que a retenção, né, é consequência desse compromisso gerado pela empresa, quais são os principais pilares que as empresas que vocês hoje em dia representam estão construindo para gerar esse compromisso? Bom, vou então, seguindo a ordem, eu vou começar. O que eu percebo? Eu acho que a gente fala de coisas que hoje elas tendem a ficar muito massacradas, né? Fala-se muito de flexibilização, diversidade, e acaba-se, talvez por uma mecanização mesmo do discurso, a gente não reflete mais o que isso significa na nossa realidade. Então, quando penso, por exemplo, flexibilização, na minha realidade, flexibilização não cabe o híbrido, né? Mas aí eu olho para o meu grupo e falo, qual é majoritariamente o meu grupo? Eu tenho que conhecer muito bem minha equipe, né? Os colaboradores. É um grupo majoritariamente de mulheres, em sua grande maioria, mulheres com filhos pequenos, uma grande percentual delas moram com os pais, não são casadas. Então, eu tenho que entender o que é flexibilidade para essas pessoas. Olha, infelizmente, não dá para a gente trabalhar virtual, mas eu consigo aqui criar formas de dinâmicas aonde eu vou poder exercer a flexibilidade de uma maneira menos engessada, né? Então, assim, acho que, pelo menos lá na nossa realidade, com o legado da pandemia, né, a gente conseguiu exercer, de fato, os nossos valores com ações que mostravam flexibilidade e, por exemplo, cuidado, né? Então, por exemplo, quando a gente teve, no dia 16 de março de 2020, quando todo mundo entrou em lockdown, eu saí da minha cadeira e fui para todas as frentes de trabalho, todas as células de trabalho, falar com as pessoas, olha, a gente não tem as respostas, a gente tem dúvidas, a gente não tem aí as certezas do que vai acontecer, mas eu posso dar uma certeza para vocês. Nós vamos fazer de tudo para tornar a empresa sustentável e que vocês sejam o máximo possível poupados de qualquer tipo de adversidade, porque estava tendo muitas questões assim de desemprego, o que vai acontecer. Então, basicamente, a gente teve oportunidade, acho que as empresas tiveram oportunidade de empregar, de fato, os valores que elas praticavam. Então, aqui nós somos flexíveis, tá? Mas como que, de fato, você exerceu a flexibilidade? Né? Então, eu acho que o desafio aí é não pressupor, né, e tentar entender ali no grupo, num ranking de valores,
o que é mais relevante para o grupo como um todo, né? Do que, por exemplo, o híbrido. Talvez para algumas realidades, como a do digital, empresas tecnológicas, o híbrido faça muito mais sentido, por exemplo, do que uma empresa de serviço de saúde, que eu não vou poder ser híbrido, entendeu? Mas eu tenho outras oportunidades, acho que esse é o desafio dos setores, de reverberar em ações valores para aumentar a percepção de valor. É igual do cliente, a gente fala, né, de experiência, customer experience, é a mesma coisa. Na pandemia, na área da saúde, a gente teve que ampliar a visão. Os pacientes eram os pacientes, mas as pessoas que estavam trabalhando ali também, entendeu? Então, a gente engloba o cenário de cuidado com ações que possam ser percebidas como tal. E acho que esse é um legado, esse funcionamento é que ele tem que permanecer para o tempo inteiro a gente revisitar o que é valor para os nossos colaboradores. Né? Não perguntar talvez para eles somente, senão pode ficar uma coisa meio mimada, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas tentar entender no grupo e daquele perfil o que efetivamente pode gerar valor para eles, né? Muito legal ouvir outras possibilidades, né, do mercado de diferentes nichos. Acho que empresas de tecnologia com o momento híbrido tiveram que se reinventar muito, mesmo sendo de tecnologia, e eu vejo que as pessoas passaram a ser o foco, né? Não só o cliente, mas pessoas de modo geral, colaboradores e clientes também. Então, eu vejo que isso acabou trazendo algumas questões à tona, e principalmente o ambiente de trabalho saudável e qualidade de vida, que a gente vem falando bastante. Todas as empresas vêm pensando como podem, né, atuar nessa frente e dar possibilidades melhores para os seus colaboradores. Eu entendi que muitas empresas também começaram a rever os seus salários por uma questão de retenção também. Então, para não perder funcionários que eles entendam que são talentos que precisam ter aqui e reter na empresa. Eu vejo muita questão de cultura de feedback, né? O quanto que essa abertura da empresa é importante, ouvir o funcionário, os líderes também estarem super abertos a isso. E falando de tecnologia mesmo, vejo que algumas empresas passaram a ter um valor adicional como ajuda de custo, né, para esses funcionários que ficaram em casa. E, além disso, questões psicológicas também, né? Então, auxílio psicológico. Muitas empresas deram vouchers para que as pessoas pudessem montar um escritório em casa quando não o tinham. Então, acho que todo esse cuidado de pessoas veio muito à tona. Legal. Eu fiquei olhando, realmente o cuidado com pessoas, assim, ele é muito, quando a gente fala, assim, de retenção e, enfim, qual o compromisso que a empresa gera. Obviamente que a gente, como empresa, impossível que qualquer empresa ela consiga fazer um tratamento individualizado para qualquer um. Mas o objetivo é sempre a gente tentar pensar em como que a gente consegue fazer, de repente, para grupos, né, de pessoas que estão ali. Então, que se identificam com aquele tipo de benefício, com aquele tipo de atitude de retenção. Então, eu vejo muito mercado, assim, cada vez mais com tipos de benefícios muito disruptivos, assim, que eu acho super bacanas. Que naturalmente a gente cada tipo de mercado, né? O mercado de tecnologia de um jeito, de mineração do outro, o mercado de saúde também acaba sendo de outro jeito. Então, cada um ali dentro da sua caixinha tenta analisar muito do que é melhor para oferecer para o seu público, para aquelas pessoas que estão ali dentro. Porque, de fato, quando a gente coloca o fator humano na equação, o que o ser humano, né, de maneira geral, ele quer ali é ser ouvido, né, ser compreendido. E é muita função da RH a gente tentar fazer isso, né? E acho que através desses benefícios a gente consegue fazer isso. São benefícios, às vezes, são intangíveis, às vezes. Né? Por exemplo, um dia em peça, às vezes, é uma forma de você escutar um funcionário. Então, benefícios desse tipo que você tenta atuar aí sempre para trazer o funcionário mais para perto, para dar realmente o sentimento da escutativa, né? O sentimento de você estar levando para ele ali que você está escutando. E quando a gente olha para o mercado, é bacana a gente ver tipos de benefícios que entram ali de maneira muito, muito disruptiva.
né? Por exemplo, tem empresas que oferecem, por exemplo, donation matching, que tem gente que se importa acima de qualquer coisa em fazer uma doação para algum fundo de caridade. E tem empresas que oferecem, se você doar 10 mil reais para aquela empresa, eu entro e dou mais 10. Isso é um tipo de benefício. O que a pessoa ganha com isso? Tangível? Nada. Intangível? Muito. Então, são esses tipos de ações que a gente vê cada vez mais subindo, né? Porque uma coisa chega num certo patamar, a Tamires está em tecnologia, sabe que é muito difícil a gente conseguir, né? A batalha por profissionais de tecnologia é intensíssima. Então, você conseguir manter o mesmo profissional de tecnologia em um ano no mesmo lugar é um feito, assim, para se comemorar. Então, brincadeiras à parte, chega uma hora que a disputa por salários ela perde um pouco o sentido, né? Porque você também tem um teto ali de gastos, você não pode furar o seu grade de salários ali. Então, como você começa a convencer essas pessoas a ficarem ali, é exatamente com essas outras moedas. Então, levando para eles ali tipos de benefícios que agreguem para o funcionário e realmente ver valor naquilo que ele está fazendo, né? Eles ter a paixão e a conexão com aquela marca. Então, a gente vê cada vez ali as empresas tentando, através do employer branding, através do EVP, trazer o funcionário para dentro, mas não como funcionário, quase como membro da família ali, né? Que a pessoa se identifica no ponto dela vestir a camisa, no ponto dela defender a empresa, no ponto dela realmente ver conexão naquilo que ela faz. Porque uma coisa, quando a gente vê o que o Mundo Bunny aí trouxe para a gente, de 2020 para cá, é que não adianta, né? Os jovens, os profissionais de hoje em dia, eles não têm mais aquela cabeça de que vão fazer carreira, nascer, viver e morrer na mesma empresa. Se não tiver bom, eles vão sair, vão para outro lugar. E a retenção a gente só faz se a gente conseguir criar essa conexão pessoal, né, do funcionário com a empresa. É um pouco do que eu enxergo nessa sua pergunta, Roberto. Não, 100%, exatamente isso. Até essas mensagens intrínsecas, né, que quando como você trouxe o caso do Jim Pass, por exemplo, né, é uma declaração dizendo, eu me preocupo com o seu bem-estar, eu estou aqui, e existem sutilezas que vão além de uma... Obviamente, todo mundo precisa de dinheiro no bolso no final do mês para pagar as contas, para poder comprar as coisas que você quer, para poder ter o standard de vida que você aspira, poder entregar educação para os seus filhos, etc. Mas existem carinhos que a empresa faz que não necessariamente estão 100% associados à remuneração de salário, né? Mas são o tal do salário emocional, o Total Rewards e outras formas de retribuição. E seguindo um pouco nesse caminho, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer que chegou, que eu achei bem interessante, que é do Vinícius, e ele falou para a gente: na opinião dos convidados, como vocês enxergam a correlação da energia despendida pelas empresas entre a atração versus a retenção? Então, assim, ok, é muita energia na atração, pouca na retenção, é equilibrado. Hoje em dia, como é essa realidade dentro da empresa de vocês? Vou puxar essa então, vou começar. Eu acho que varia muito, tá? De empresa para empresa. Acho que depende muito do momento da empresa também, né? Então, tem empresas que nesse momento a atração é algo super importante, a gente precisa crescer e precisa ganhar, né, corpo para conseguir fazer acontecer. E tem empresas que já criaram esse corpo e que estão no momento de eu não posso perder alguns funcionários meus e que vão trabalhar de acordo com o momento. Eu vejo muito das empresas onde eu trabalhei uma diferença muito grande. Então, uma de telecom era muito mais a retenção, né, no momento, por ela já ter um tamanho muito grande, ser internacional, e no momento do iFood na pandemia, por exemplo, onde a gente cresceu muito, o momento era de atração. Então, a gente despendeu muito mais energia para atração, para criar esse corpo necessário, que essa mudança fez acontecer e gerar essa necessidade, do que a retenção. Agora começa a mudar um pouco, então agora a gente começa a falar mais sobre retenção. Eu acho que na minha vivência,
A gente é uma empresa que já está no nível de maturidade, assim, né? Hoje ela está mais ou menos numa constante, né? Então, eu não tenho, acho que a Tamires falou bem, eu tenho uma balança mais ou menos equilibrada, né? Eu tenho perfis também muito diferentes lá dentro, e isso traz desafios distintos em relação, por exemplo, à retenção. Eu tenho pessoas hoje que já estão em vias de se aposentar e que a empresa foi o primeiro emprego, sabe? Aquelas pessoas que você não pode mandar embora, que têm 20, 25, 30 anos de casa, e essas pessoas, elas... É muito interessante, porque quando você entra a garotada mais nova, sim, a gente teve casos de pessoas que saíram porque o líder chamou a atenção por conta de uniforme. Ah, não gostou e vou sair. Então, assim, o que eu percebo na dinâmica é que quando você tem um perfil equilibrado, né, pessoas mais maduras, que têm uma visão completamente diferente com o trabalho, das pessoas mais novas que entram com uma visão completamente diferente, uma relação bem diferente, você traz um certo equilíbrio, sabe? Você traz uma certa sinergia, as coisas elas se acomodam assim na dinâmica que às vezes é quase familiar, né? E eu acho que também a questão da cultura familiar, ela ajuda um pouco nesse sentido da convergência, né? Da liga, traz uma liga onde elas se sentem membros integrantes de uma dinâmica. Então, a retenção, que eu percebo assim, a gente não dá grandes, por exemplo, essa oferta, né, ou políticas de retenção. As pessoas simplesmente elas vão sozinha, né? Elas seguem um flow de trabalho e aquilo faz muito sentido com a vida delas, elas criam laços fora dali, pessoas muito mais velhas com pessoas muito mais novas, né? Elas têm, assim, acabam desenvolvendo espécies de mentoria. Costumo falar assim, o RH, ele acaba perpassando por todos os setores, porque eu pensei, tem a pessoa lá que a maioria procura, por exemplo, quando quer desabafar, né? Tem a outra que quando quer levar um problema, leva para aquela outra. Então, a gente acaba tendo uma plasticidade, né, em que, vamos pensar assim, dinâmicas de RH acabam perpassando para a própria posição das lideranças, né? E eu percebo que isso vem muito com o equilíbrio geracional das equipes, né? A gente consegue trazer ali um equilíbrio dos anseios, né? Eu consigo mitigar, às vezes, um anseio muito grande de uma geração mais nova, para eu quero crescer, eu quero desenvolver. Aí, não, mas tem lá o cara que está lá, talvez há 10 anos, 15 anos, e levou, sei lá, 4 anos para uma promoção, que ele fala, calma, né? Ele vai trazer ali um certo equilíbrio. Então, eu acho que a retenção ela tem uma perspectiva intangível que é interessante, sabe? E que passa um pouco por uma diversidade assim, dos perfis das equipes, né? Porque senão não tem limite. Não tem limite. O sistema de benefício é ilimitado. Ele nunca vai ser suficiente. Né? O ser humano ele é eternamente insatisfeito, né? Nesses anseios. Então, tem que ter uma outra forma de trazer um certo equilíbrio, um certo apaziguamento nessas ânsias, né? E eu acho que o time diverso ele traz um pouco disso, na minha visão. Falando um pouco da pergunta, o que eu enxergo assim é que quando a gente vê a diferença entre a atração e manter o talento, né? Então fazer o engajamento dessa pessoa dentro da equipe, são dois esforços que acho que eles têm, por mais que a gente esteja sempre muito focado aqui, principalmente aqui dentro da Vale, né? Sempre muito focado em atração de talentos, que é sempre um desafio para a gente. Não interessa qual momento que a gente esteja passando, a atração de talentos é sempre muito importante para a gente. A retenção também é muito importante, né? Então, são dois esforços assim que a gente tem que ter, e é muito na viés de cultura, quando a gente fala de retenção e até de atração também, né? Porque a gente não consegue atrair, se a gente fosse uma empresa super tóxica, famosa enfim, por fazer práticas antiéticas de mercado, etc., as pessoas não teriam sonho de trabalhar aqui, porque não só de salário se vive. Então, a gente não consegue atrair esses talentos, né? Então, como é que a gente faz? A cultura, ela parte dentro de casa.
né? Assim como toda cultura, ela nasce dentro de um círculo, né? Dentro de um círculo social que ela se expande ali para fora e vai atraindo novos membros. Então, partindo desse conceito de cultura, e a retenção dos nossos talentos, ela é um pilar muito essencial para a gente aqui dentro da Vale. Fazer essa identidade cultural, fazer com que as pessoas se identifiquem dentro da cultura, é muito essencial para a gente. E uma vez sendo isso bem estabelecido, a gente utiliza da nossa força, da nossa marca, para a gente conseguir propagar isso, né? Para que as pessoas vejam aquilo que a gente faz, vejam onde a gente toca, o que a gente faz com os ambientes que a gente toca, e com isso a gente consegue atrair novos talentos. Então, são elos de correntes que estão muito conectados um com o outro. Tem uma pesquisa da McKinsey que eles trazem que empresas que investem em atração de talentos ou mudanças culturais, seja ela com focos em diversidades ou não, sem preparar a sua cultura para aquela mudança cultural, sem preparar seu time de casa para receber aquele aporte cultural, o resultado é invertido. Né? Então, digamos que a gente queira fazer um processo afirmativo, começar a aumentar a nossa população negra dentro da empresa. Se a gente não prepara o time dentro de casa para fazer isso, o resultado, muito provavelmente, com o tempo, vai ser que a nossa população negra que tem dentro da nossa empresa, ele diminua e não aumente, porque as pessoas que vão entrar num ambiente que é completamente caótico para aquele tipo de cultura, e as pessoas que já estão inseridas na nossa cultura vão se identificar com quem está vindo de fora. Em vez das pessoas ficarem, elas vão sair. Então, preparar a retenção ela é importante para que você consiga fazer a atração. São pontos muito bem conectados da mesma corrente. Por mais que, como a Tamiris trouxe ali de maneira muito parecida com o meu negócio, às vezes a gente está muito focado em atração. A gente atinge o nosso objetivo, a gente não tem vaga aberta, por mais que isso nunca tenha acontecido, mas a gente não tem uma vaga aberta no cenário hipotético. Então, a gente precisa fazer retenção, que é um trabalho contínuo, sempre tem que estar trabalhando na retenção. A atração, ela é um reflexo, né? Um reflexo da boa retenção que você tem. Se você tem uma boa retenção, você simplesmente falar que você tem uma vaga aberta, você vai ter uma boa atração. Então, é a maneira como eu vejo, assim, que se conectam muito e tem que se preparar muito a casa para ter uma cultura muito bem embasada, né? Voltando ali na primeira e na segunda pergunta que você fez, Roberto, mas tendo uma cultura muito bem embasada, tendo as pessoas que acreditam naquela cultura, e uma vez que você tem isso muito bem sedimentado dentro de casa, você atrair pessoas que, obviamente, se identifiquem com aquela cultura, que vão ajudar você a chegar lá onde você quer. Então, a diferença, para mim, está muito nos asteriscos ali que está em cima de cada uma dessas, né? Que existe em cima da atração, que existe em cima da retenção. Acho que os dois pontos são muito importantes, que eu não vejo possibilidade de fazer um sem o outro. Super de acordo. A interdependência aí entre os dois processos é super clara, explícita, e estou de acordo com o que você colocou, Lúcio, que não existe retenção sem um bom processo de atração, né? Então, assim, quem nasceu primeiro é super difícil a gente ver aí qual das duas é a mais importante. E aproveitando que você falou um pouco sobre cultura dentro desse speech, Lúcio, a gente tinha uma pergunta aqui que falava sobre clima e cultura organizacional da empresa. Qual tem sido a forma mais eficiente de poder fazer o acompanhamento da opinião dos colaboradores? Como vocês exercem isso no dia a dia da empresa? Como vocês têm esse feedback, essa percepção, essa sensibilidade do que está acontecendo na ponta? Se a gente sabe que muitas vezes existem muitas opiniões que não são declaradas, mas que sim estão acontecendo em paralelo, né? E se existem melhorias implementadas a partir desse feedback que vocês conseguiram dentro das empresas, como vocês extraem essa informação e se a partir dessa informação tem algum case, alguma proposta que vocês têm implementado o produto desse feedback? Bem, posso começar, já que eu fui a última a falar. Bem, aqui, quando a gente olha assim, para dentro da nossa empresa, óbvio, é muito difícil a gente ter a ponta ali, o singular, né? Então, ter a unidade de cada colaborador, o que ele acha, etc., sem ter aquilo feito de uma estatística, né? Então, sem ter aquilo de alguma certa forma quantificado. Como a gente fala aqui dentro da Vale, a gente tem aqui quase 200 mil pessoas aqui se movendo aqui diariamente dentro da empresa.
Então, para a gente conseguir ter uma mensuração de pontos de satisfação, ou pontos de insatisfação, engajamento, etc., a gente lança muitas pesquisas de engajamento aqui dentro. Então, para escutar, né? E uma dessas pesquisas é justamente acompanhar o gestor ali, com toda a nossa força do RH que a gente tem aqui dentro, acompanhar o gestor no dia a dia do funcionário dele, né? Então, se ele está desligando, se ele está com uma métrica alta de desligamento, por que está acontecendo aquilo? Se ele está com a métrica alta de contratação, por que está acontecendo aquilo? Né? Então, a gente trabalha muito aqui dentro da Vale com os porquês das coisas, né? Por que aquilo está acontecendo? Então, por que das rotações? Por que está tendo acidente? Por que não está tendo acidente? Por que não está tendo acidente? A gente não se pergunta, né? Mas por que as coisas estão acontecendo? Então, como que funciona? Através dessas pesquisas de satisfações, a gente tenta, obviamente, observar muito do que o mercado tem feito, observar o que tem de melhor prática, porque às vezes a gente também pode estar... O erro pode estar na pergunta, né? Então, a gente também, como área de RH, como área de engajamento, a gente também se pergunta sobre o que estamos perguntando, né? Será que é uma pergunta enviesada? Porque a gente quer ter um objetivo daquela maneira? Como é que a outra área está perguntando? Se aquela outra empresa está perguntando assim, será que a gente não pode perguntar da mesma maneira? Né? Então, de repente, olhar uma pesquisa independente, contratar uma empresa que a gente nem vai falar para ele o tipo de pergunta que quer ter, só para ver como é que está o nosso clima organizacional. Então, entender como é que está o nosso clima para que a gente possa fazer mudanças naquelas áreas que a gente vê, né? Então, a gente tem alguns tipos de benefícios que a gente faz ali padronizado para cada tipo de operação. A gente tem nossos tipos de benefícios aqui dentro da Vale são muito específicos com o tipo de operação que aquela pessoa está inserida. Então, muito ligados ali à geografia que aquela pessoa está, à distância que ela está da família, etc, etc, etc. Mas são todos um conjunto de pessoas, né? Então, aquele conjunto de pessoas chegou naquela decisão ou naquele censo democrático, e através daquele censo democrático a gente vai ver o que a maioria das pessoas ali tem como um ponto de desconforto e vai tomar uma ação em cima daquilo. Sendo aquela pesquisa uma pesquisa externa ou sendo aquela pesquisa uma pesquisa da Vale. Então, como a gente vê o mercado, quando a gente olha para Rio Tinto, quando a gente olha para BHP, são práticas muito parecidas, né? Que a gente vê casos que aconteceram com empresas ali que também atuam dentro de mineração ou com regime industrial, que eles partem muito desse pressuposto, né? De que às vezes a gente entra num viés de afirmação ou num viés de negação, que até na nossa própria pesquisa a gente está cometendo um erro. Então, a gente tenta sempre fazer dois tipos de pesquisas. Aquela pesquisa que é a nossa pergunta e aquele outro tipo de pesquisa que vem externa. E, através dessa resposta, a gente toma nossas atitudes. Super interessante, Lúcio. Meninas, vocês querem complementar com alguma coisa? Eu vou complementar porque a dinâmica que a gente tem, ela é bem distinta, né? A gente é uma empresa onde ela é fortemente voltada para processo, né? A área de saúde é extremamente processual, né? Então, a gente tem os monitoramentos de processo e, por exemplo, não conformidades. A política de não conformidade, ela funciona muito bem, né? Então, a gente quase não tem gap de dias entre a abertura de uma não conformidade e a correção da não conformidade. E aí, o que a gente aproveitou? A gente aproveitou essa política que ela já existe de padronização da qualidade e incluiu ali também uma perspectiva de RH, de abordagem pessoal, para entender se aquela não conformidade ela é meramente um encaminhamento para treinamento ou se requer um entendimento ali no âmbito mais pessoal ou de satisfação, se é alguma coisa que a gente possa absorver como uma demanda, vamos botar de setor, do RH, né? Então, assim, são dois encaminhamentos. Chega a não conformidade, é treinamento? É treinamento. Mas chama também a pessoa, vamos conversar, o que está acontecendo, né? Não, foi um equívoco, uma coisa... ok, vai. É reincidente? Então, assim, a gente acaba fazendo uma tratativa processual, né, com treinamentos, a partir das não conformidades, mas também gerando oportunidade de conversas individualizadas para entender ali o que está acontecendo. Então, a política de feedback mesmo, aquela coisa institucionalizada, vamos dar feedbacks e tudo mais, a gente acaba entrando muito num flow de trabalho operacional mesmo, de processos,
E, simultaneamente, as próprias lideranças, elas acabam sendo pessoas que o RH trabalha para poder fazer um monitoramento talvez mais pessoal, e demandas mais esporádicas ou umas coisas mais singularizadas, assim, elas chegam também diretamente através do colaborador, que tem ele sabe já de antemão que ele tem uma abertura para, em qualquer momento, endereçar qualquer tipo de problema. Então, eu não tenho lá, por exemplo, o problema do silêncio. A pessoa que está insatisfeita, que ela vai ficando insatisfeita, ela logo vai buscar e vai falar, né? É uma cultura que se estabeleceu dessa forma. Então, eu acho que depende muito da cultura, desse olhar. Eu acho que o grande foco aí de atenção é que, normalmente, os RHs eles costumam ser departamentos, setores, né? E pessoas é algo extremamente estratégico para perpassar todos os setores. O olhar do gestor de RH é um olhar crítico para qualquer liderança, né? Então, preparar essas lideranças para conseguirem escutar os seus colaboradores, os seus times de trabalho, para além do que eles dizem de fato, não esperar ele dizer, você tem que conseguir ter uma visão. Eu acho que esse é o papel muito essencial da liderança, né? E com isso a gente consegue reconfigurar para o que faz realmente sentido para a nossa cultura, essas dinâmicas, às vezes muito engessadas, né? Acho que, complementando a fala, né, dos colegas aqui, quando a gente fala sobre clima e cultura, querendo ou não, a gente tem vários indicadores linkados nisso, né? Acho que o turnover é um, que também é super linkado a clima e cultura, e as empresas, elas já vêm com o costume de fazer pesquisas, né? Então, vai depender muito do tamanho da empresa também, o quanto que a gente consegue ir no micro e o quanto que a gente precisa no macro, e como a gente consegue equalizar essa conta. Mas veja que cada vez mais a gente vem fazendo pesquisas de eNPS, então, para entender o quanto que os nossos colaboradores estão satisfeitos ou insatisfeitos, e existe uma nova modalidade também no mercado que chama-se pulsos, né? Pulsos semanais, pulsos diários, para entender o quanto esses funcionários estão felizes, estão satisfeitos, não estão satisfeitos, ou aonde a gente consegue ali cruzar o maior número de informações também. E aí, com base em todos esses insumos, a gente consegue sim trazer novas propostas de projetos, programas para a empresa como um todo. Super legal, gente. Ou seja, estamos olhando para o que acontece com o colaborador, né? Existe hoje em dia dentro das empresas instalado uma preocupação e um cuidado de entender o que está acontecendo, de interpretar, né, esses sinais, essas palavras que às vezes não são ditas, mas que estão aí, essas percepções que estão acontecendo, e trazer ações que ajudem a reter, reverter, ou em alguns casos soltar também, né? A gente sabe também que existem casos que não são ciclos que terminam, não tem muito mais o que fazer, e aí é um pouco que a gente esteve conversando ontem, né, no ciclo de vida do colaborador, do onboarding e offboarding, a gente também saber quando é importante que a empresa entre com esse cuidado na saída, esse ciclo que terminou, quais são os códigos, quais são as ações, o que é importante a empresa fazer aí para que seja uma saída sem impacto, uma saída o mais amigável, amistosa possível. Seguindo um pouco com esse tema desse cuidado com o colaborador e a escuta ativa que o Lúcio falou, e essa visão que a empresa tem que ter, eu queria entrar para falar um pouquinho de benefícios, né? Já que a gente começou falando sobre employee experience e retenção de talento, eu queria entender, com todas as mudanças que aconteceram dentro e fora da empresa, né? Acho que as mudanças na empresa foram bastante consequência do que aconteceu no mundo de modo geral, né? Antes existiam muitos benefícios que eram benefícios e que pós-pandemia ou na atual conjuntura são um desde já, não são mais benefícios porque já existe uma expectativa
do colaborador de se encontrar com isso quando ele está dentro da empresa. Entendendo um pouco essas mudanças de cenários, eu queria entender que benefícios hoje em dia, quais são os diferentes benefícios, né, para o bem-estar do colaborador foram e estão sendo considerados para cada modalidade de trabalho, entendendo que também existem diferentes modalidades de trabalho. Hoje em dia, dentro desse pool de benefícios, qual é a engenharia que existe para definir, se é que é possível a gente entender isso de uma forma rápida, porque eu imagino que deve ter muita análise, muita data por detrás disso, mas assim, a grandes rasgos, qual é um pouco o critério e quais são os benefícios que hoje em dia estão sendo trabalhados, que vocês podem dividir aí com a gente? Bom, então eu acho que eu vou começar. Manda ver. Acho que falando assim de empresas anteriores, mas também até chegar aqui no iFood. Eu sei que o Gympass já é um benefício que vem falando bastante, né, sobre atividade física, você conseguir equilibrar a vida profissional, a vida pessoal. Algumas empresas também já deixaram isso como um benefício também, que são o apoio psicológico mesmo que a empresa tem, ou dentro da empresa, uma empresa parceira para esse apoio psicológico, seja para questões de Covid, para questões familiares, financeiras né, o que for importante para aquele momento. Mas vejo também que algumas empresas começaram a pensar muito em times saudáveis, né? Como que eu vou trabalhar o meu time para que ele esteja saudável, para que ele consiga entregar da melhor forma possível? Até como o Lúcio comentou da pesquisa que, né, profissionais que estão felizes e estão bem dentro da empresa, eles trabalham 30% a mais de produtividade. Então, as empresas vêm entendendo o que elas podem fazer, né, com esses funcionários para que eles tenham um dia a dia mais leve, mais divertido ou mais confortável, né, no dia a dia, porque a gente sabe que o trabalho existe quando existe um problema a ser resolvido. Então, eu vejo que dessas empresas que eu passei, elas vêm pensando muito um pouco até fora do que a gente chama de benefícios de praxe, né? O de praxe todo mundo espera, né, que esteja contemplado no total cash ali da proposta, mas qual é o diferencial? Então, acho que eles estão caminhando agora nesse momento muito para times saudáveis também. Vou complementar, então, trazendo o cenário da minha realidade, que é um pouco diferente. A gente, na época da pandemia, a gente teve, obviamente, muitas empresas passaram por isso, situações de colaboradores que entraram, que perderam muitas pessoas da família. A gente teve situações lá de pessoas que perderam praticamente a família toda, perdeu o marido, pai, mãe, situações assim muito, muito graves, né? E o que passou a ser muito, muito relevante para essas pessoas? A princípio, enfim, teve vários outros casos de aborto, enfim, coisas assim, bem pesadas, né? E eu me antecipei e falei, preciso trazer um suporte psicológico aqui para dentro, né? Na época, ainda não estava todo esse trâmite dessas empresas digitais, plataformas, marketplace psicólogos, né? Eles estavam também aproveitando para começar ali a estabelecer o B2B e tudo mais e tal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma rede de colegas psicólogos com doutorado, pessoas muito boas, capacitadas, e perguntei, olha, eu tenho uma realidade lá de um grupo, eu queria ofertar esse benefício, mas eles não têm condição de pagar o preço cheio. É possível fechar um valor com vocês, a empresa entra com uma parte e eles entram com outra, porque é muito importante eles entrarem com o valor para engajar. Psicologicamente, isso tem total efeito no tratamento. Sabe qual foi meu índice de conversão? Nenhum. As pessoas não aderiram. E aí você dá um passo para trás e fala, caramba, você conseguiu um negócio super bacana, eu consegui uma parceria super legal, um valor super vantajoso e não teve adesão.
E aí você começa a tentar entender como que funciona ali, mais ou menos, o que as pessoas ali querem. Aí acho que entra a gente revisitar aquela questão, né? Ali, por exemplo, era muito mais vantajoso, por exemplo, estender um plano de saúde para familiares, coisas que a gente não tinha antes. Então, a gente começa a revisitar os benefícios de uma forma para entender o que efetivamente vai reverter e vai gerar benefício. Não adianta eu ofertar um monte de coisa que, na prática, as pessoas não vão aderir e a percepção de valor não vai existir. Então, uma outra coisa, educação. A gente tinha lá dentro um índice muito grande de pessoas que tinham parado de estudar, queriam voltar a estudar, fazer uma outra faculdade e tal. A gente fez uma parceria com a Estácio, conseguiu um valor super vantajoso e tal. Um grupo entrou, ninguém continua. Então, a gente começa lá, começa a fazer isso de caramba. A gente oferece aqui várias coisas que, teoricamente, eram muito bacanas, mas o índice de adesão, ele é relativamente baixo, né? Então, assim, o quanto daquela demanda, né, que é uma demanda infinita, ela efetivamente é uma demanda da pessoa, né? O quanto não é muito discurso de ficar ali querendo diferenciais, querendo coisas, mas não vai alcançar o target, né? Isso vai ser pouco eficaz. Então, hoje, basicamente, a gente tem uma lista de parcerias e benefícios que as pessoas não usam muito. Vou ser muito sincera, a gente tem parcerias, por exemplo, jurídicas. Muitas pessoas, assim, parte de trabalho, quer dizer, até parte trabalhista, mas é porque, às vezes, é família, tem muita coisa da família, mas não usa, as pessoas não usam. Então, assim, é muito desafiador. Eu acho que o benefício ele é muito importante na que você falou, Tamires. É o pacote, ele tem que estar ali, mas os fatores culturais e de liderança, eles são muito mais determinantes. Você ter um bom líder, você ter aquele líder que está ali, que as pessoas se sentem parte, sabe? Elas ligam depois, criam vínculos. Isso é muito mais valioso, né, do que os benefícios. Não que eles não sejam importantes, tem que oferecer, mas é interessante verificar o nível de eficácia deles, né? Isso é curioso. Eu acho que tem a ver também com o perfil, né? Certamente. Não, é super interessante esse ponto, até porque não sei se isso também é um tema generacional, né? Que tem a ver com as gerações hoje em dia, entender também quais são os drivers motivacionais das novas gerações, porque querendo ou não, hoje em dia existe uma força de trabalho importante que é nova, que a gente não conhece tanto ainda, né? Então, de repente, existem outros drivers que motivam mais e que a gente não consegue ler tão claramente, né? Você fala desses benefícios e para mim a conta fecha redondinho, ou seja, está preocupado do bem-estar, está preocupada de educação, é um pacote de benefícios para atração que você fala, poxa, é uma empresa interessante, né? E aí no dia a dia, quando você olha e vê que a adesão é baixa, você fala, tem alguma coisa errada ou estranha aqui. E eu acho que é bem desafiante, né? Você chegar no ponto aí no ponto do que benefício hoje em dia motiva essa nova força de trabalho também que está entrando no mercado e que tem características super diferentes da que estava antes, né? A gente já sabe, por exemplo, que a lealdade muitas vezes é muito mais baixa, estão muito mais preocupados e no super bom sentido, nenhum sentido ruim por detrás disso, mas estão preocupados mais com experiências, com velocidade, com conhecimento e são gerações que vão estar menos tempo nos cargos, nas empresas. Então, como eu faço para todo investimento que existe no processo de indução, que ele seja rentável nesse desenvolvimento a longo prazo desse colaborador? Então, eu acho que hoje em dia existe uma equação aí que está bem desafiante para o RH. Berta, eu assino embaixo, assim. Eu sempre falo que o papel da liderança, como a Isadora trouxe, é o mais essencial, assim, né? A empresa como um todo. Primeiro, o principal benefício é, obviamente, a remuneração. Então, não adianta te oferecer um monte de coisa e dar uma remuneração e pedir para o funcionário trabalhar de graça. Não adianta.
Então, e aí entra dentro de remuneração, benefícios como bônus, etc., todos os tipos de remunerações. É difícil falar aqui os benefícios que eu tenho, porque a gente tem benefícios muito específicos aqui dentro da Vale para diversos tipos de grupos. Então, se alguém trabalha em Parauapebas, vai ter um tipo de benefício, tem gente que trabalha em Orilândia, tem um tipo de benefício, tem gente que trabalha no Porto Tubarão, em Vitória, tem um tipo de benefício, e quem trabalha em Itabira vai ter outro tipo de benefício. E eu que estou no Rio de Janeiro tenho outro tipo de benefício. Então, é muito ligado ao tipo de operação que aquela pessoa vai estar inserida, né? Mas o seu discurso, Adora, me colocou para pensar aqui, assim, sobre principalmente a questão do psicólogo, né? A gente vem de uma geração, a geração que está vindo antes está até quebrando um pouco mais isso, mas a nossa geração é uma geração que tem uma aversão à psicologia, gente, e eu não consigo entender o porquê. Né? Mas parece que você fala, pessoa, eu te estou oferecendo um psicólogo, você pode ir lá e se consultar com um psicólogo. Tem gente que acha que é só se eu ficar maluco, né? Eu já escutei exatamente essa frase, né? Não fiquei maluco ainda, não preciso de um psicólogo, não fiquei maluco ainda. Mas não é por isso, né? Se psicólogo fosse só maluco, enfim. Mas o ponto é que eu acho que também cabe muito a nós também, a liderança, na verdade, cabe muito ali, também estimular, se for um tipo de benefício que esteja indo de acordo com um propósito maior, né, em promover o engajamento de uma equipe, promover uma felicidade, promover o desenvolvimento. Isso é uma reflexão que eu estou pensando aqui agora, tá? Então, trazendo um brainstorming aqui, que talvez seja também um papel nosso de liderança de talvez fazer uma sessão em grupo, ou levar isso, a população para lá para dentro para ver que é bom, sabe? Que faz parte, que faz bem, que traz esse benefício de maneira positiva. Porque quando a gente olha como benefícios, realmente, a gente tem alguns benefícios que são fora da caixa, assim, né? Que são benefícios que às vezes eu olho, também me coloco no lugar, assim, gente, para mim não faria a menor diferença ter ou não ter esse tipo de benefício, né? Mas tem alguns outros benefícios que são super legais de se pensar em ter. Exemplo, quando a gente fala de termos um público mais, né, no meu mercado, mineração, para mim é um desafio colocar a mulher dentro da minha empresa, né? Colocar a mulher dentro da minha operação é muito desafiador para mim. Pelo ambiente, né? Eu falo engenharia, mineração, caramba, redutos masculinos de um reduto masculino. Então, eu tenho que quebrar muitos ovos ali para conseguir chegar naquele ponto. E como é que a gente... Um único benefício que eu conseguiria facilitar muito a entrada da mulher dentro não só do meu mercado, mas do mercado, seria eu conseguir entrar com uma licença paternidade, por exemplo, igual da mãe. Pai e mãe têm a mesma licença paternidade, os dois tiram aumentos iguais. É um tipo de benefício que a gente por um bem maior, né? Então, para a gente conseguir trazer uma proposta maior. Eu acho que o auxílio, a gente pagar um psicólogo, assim como a gente também tem aqui dentro esse auxílio, a pessoa vai lá dentro, tem um psicólogo por aplicativo, tem alguns psicólogos presenciais, etc. Mas realmente a adesão é muito baixa. Né? A adesão é muito baixa. Então, e você vê que não falta a gente ver gente que precisa daquilo, né? Mas não entende o motivo. Então, eu não estou falando de Vale, tá? Estou falando de mercado de maneira geral. Quantas mil pessoas eu já conversei e perguntava, caramba, tá naquele estresse, tá passando por um burnout, tá precisando ali de um aconselhamento pessoal. E eu falo, cara, você não procura um psicólogo, sabe? Mas é caro, mas sua empresa tem esse benefício? Tem mesmo. E já está 4, 5 meses acumulando ali um estresse traumático de trabalho, né? Então, além de olhar para o que é de interessante da empresa, é impossível para nós, obviamente, fazer um acompanhamento pessoal de um por um, mas é engajar as pessoas naquele tipo de benefício. E é um trabalho muito de formiga, né? Porque se a gente passar 5 anos falando sobre o benefício que o psicólogo tem, talvez a gente consiga converter aí 1% da nossa malha ali de fazer aquilo ali de maneira assídua. E acho que esse é o trabalho, né, da nossa vida, né, como tudo. Começar um livro é fácil, terminar nem sempre. Aplicar o que está no livro, caramba, mais ainda. Né? Então, é isso, né? A gente ter a persistência de insistir naqueles benefícios, acreditando que aquilo tem um propósito maior. Porque a gente sabe que a gente, como RH, a gente tem nosso escudo, nós somos a defesa aqui, né, da área, das pessoas, da empresa, e como a Isadora trouxe, é uma área estratégica, hoje em dia, pessoas, é a alma da empresa, né? Há 10 anos atrás, talvez fosse financeiro, né?
Quantos anos a gente ouviu falando ali, cash is the king, quantas mil reuniões eu já entrei e me falaram isso. E hoje em dia a coroa já não está no mesmo lugar, né? O rei virou rainha, então que está em cima das pessoas. E nesse ponto a gente precisa começar a olhar com mais cuidado para as pessoas, né? E as pessoas que estão sendo cuidadas precisam entender que elas estão no centro agora, que elas estão no centro, no cerne da empresa, e elas precisam ser cuidadas. E a gente está tentando cuidar delas, né? Elas precisam se deixar serem cuidadas. Então é uma esfera muito complexa, assim, né? Não é uma malha, não chega nem a ser uma teia ou uma rede. Que falar sobre benefícios, a gente pode fazer uma reunião aqui de 1 hora para falar sobre benefícios, mas insistir, colocar os benefícios ali e fazer com que as pessoas acreditem e frequentem, entre aspas, aquele benefício, até o de PS, gente, que é um excelente benefício, né? Mas é igual uma série de academias ali, que tem mensalidades a 30, 40 reais, mas o propósito da academia é atrair pessoas para pagar mensalidade, mas não para malhar, né? É assim que ela mantém a rentabilidade. Então, é isso que a gente precisa como RH, é fazer com que a pessoa frequente, né? E não que ela saiba que aquilo existe. Não, com certeza. E eu acho até que um pouco que a gente conversou nesses dias dessas novas tendências, né? Esse caminho de que cada vez esteja disponível mais informação do colaborador na mão do recursos humanos, eu acho que o caminho vai ser, no futuro, inclusive, benefícios muito mais segmentados. Vocês já têm um desafio gigante aí, como você comentou, em cada uma das cidades, você tem pacotes de benefícios diferentes. Eu acho que o futuro vai, inclusive, para a gente ter pacotes de benefícios por colaborador, quase, ou por grupos de colaboradores, ou por áreas diferentes, justamente por essa segmentação cada vez mais precisa do colaborador, esse track record aí de toda a história dele, de como ele começou, em que etapa ele está, qual o desafio que ele tem. Eu acho que isso no futuro vai terminar plasmando, inclusive, num pacote de benefícios quase que específico, assim como já existe um contrato de metas, né, na maioria dos casos, que é muito pessoal por colaborador, e algumas vezes por área, mas na maioria dos casos muito por colaborador. Eu acho que o pacote de benefícios vai terminar caminhando para lá também, se a gente quer que seja efetivo, né? Se a empresa busca que seja efetivo. Gente, eu vou começar a finalizar, porque a gente já está um pouquinho passado do tempo. Vou fazer um resumo muito rápido, basiquinho, de tudo que a gente viu nesses dias. A gente começou falando sobre People Analytics, justamente sobre isso, né? A data dentro da gestão da liderança, dos recursos humanos, né? As métricas, como isso hoje em dia é fundamental, né? Não existe mais pode ou não pode, é fundamental que exista. As novas formas de trabalho, as tendências do mercado, o ciclo de vida do colaborador, do onboarding e offboarding, o que aconteceu com esse ciclo de vida, as tecnologias, como ele está funcionando hoje em dia, quais são as etapas mais desenvolvidas e as que hoje em dia estão um pouco na dívida. A transformação digital, quais são as novas técnicas de aprendizado e essas tendências de employee experience e retenção de talento. Para a gente fechar aqui com chave de ouro e aí com insights de vocês que são expertos e estão vivendo na ponta o que acontece, quais vocês diriam que são os principais desafios do recursos humanos, entendendo todo essa grade aí de temas e assuntos que a gente levantou e que a gente teve conversando aqui nesses dias, quais vocês acham que é o principal desafio de recursos humanos nesse novo contexto, nesse novo normal que a gente chama? Eu vou mencionar 2, assim, bem genéricos, mas que, ao meu ver, eles são bem significativos. Primeiro, as altas lideranças, da alta liderança até as lideranças médias e mais gerenciais, têm que entender que a meta foi estabelecida, mas como eu vou chegar na meta? Para eu tirar o planejamento do papel, quem faz isso na prática são pessoas. Então, hoje, você falar de líderes que não tenham uma visão permeada, que entenda a escutar as pessoas, que consiga perceber e olhar para o seu grupo, não só na execução de tarefas, mas como grupo,
né, eu não vou ter efetividade. O RH, enquanto setor, não vai conseguir penetrar, por mais que tenha muitos benefícios e muitas conversas, se os líderes, que são aquelas pessoas que estão no dia a dia conduzindo esses times, não tiverem essa visão, né? Então, isso, ao meu ver, isso é fundamental. Se as empresas conseguirem treinar e formar os seus líderes para serem todos, digamos assim, líderes também, entre aspas, de RH, no sentido da visão de pessoas, isso já vai ser um passo muito importante. E o segundo ponto eu acho que a questão dos benefícios, né, o que as unidades, né, o que as pessoas querem, tentar fazer a pergunta inversa, assim, ao invés de eu perguntar e pressupor o que ele quer, por que eu não faço uma dinâmica aonde eu tenho ali talvez o trabalho de desenhar a pergunta certa para eu poder extrair efetivamente o que talvez ele não sabe, né, que ele quer. No sentido de que quais são os meus principais valores enquanto empresa, né? Quais são os meus princípios em relação às pessoas? Desses princípios, eu posso endereçar, por exemplo, se aqui eu prezo que o meu propósito é o cuidado, eu vou fazer grupos e perguntar para você o que é o cuidado, nessas dinâmicas, assim, muito simples. As respostas que vão ter, eu acho que daí o trabalho é pegar isso tudo, olhar isso tudo, e aí, de uma forma criativa, pensar que tipos de benefício, o que eu posso fazer para tangibilizar isso que o meu time entende, que a minha população entende como cuidado. Então, talvez fazer um trabalho aí mais inverso do que, ao invés de pegar os benefícios aí mais fashion, né, do mercado, que obviamente atraem, são legais e tem que ter no portfólio, mas na prática não tem adesão. Isso que vai ter adesão, que é o que você vai trabalhar para criar retenção e formar cultura, talvez seja um trabalho um pouco mais sensível, que é esse trabalho de conseguir escutar e prospectar em cima do próprio propósito, dos próprios valores da empresa, tentar tangibilizar isso, né? Vou na sequência, então. Eu também tenho 2 pontos, eu vou fazer uma conexão com o que a Isadora trouxe. Eu acho que a maior dificuldade do RH hoje são dados, né? A gente tem muitos dados espalhados, ou a gente não consegue utilizá-los da melhor forma possível, ou tem algum problema de conexão com eles e os dados não batem. Então, acho que dados, eles permeiam tudo e eles contam muitas histórias, eles trazem muitas informações. Então, para mim, eu acho que a maior dor hoje do RH continua sendo dados, mas fazendo conexão com o que a Isadora trouxe, uma frase que eu já venho dizendo há muito tempo, que é: tragam o humano de volta ao RH. Né? Vamos deixar de ser maquininhas que pensam como maquininhas e vamos olhar o ser humano como ser humano. Então, eu acho que esses 2 pontos, para mim, são os principais. Gente, eu vou acabar repetindo a mesma coisa, mas eu estou muito na linha. Acho que o principal do desafio da RH hoje em dia eu colocaria até que é sair um pouco dessa visão de BI, que caramba, é a vida, né? A gente acaba olhando ali, a vida de RH é muito olhar dados, olhar métricas, tendências, isso e aquilo. Mas o principal desafio do RH é exatamente isso, você conseguir tratar o ser humano na individualidade, né? Porque é o que todo funcionário espera, né? O funcionário, quando ele olha para o RH, ele espera ser representado. Cada um daqueles funcionários espera ser representado por aquele RH. E o desafio do RH é esse, a gente conseguir, dentro do nosso escopo, porque, consequentemente, sempre é a área que mais tem problema de headcount, então quase sempre engenharia, UTI, quase sempre tem headcount liberados, o RH está quase sempre com um headcount mais enxuto. Então, é um desafio do RH. Primeiro, a gente conseguir sair um pouco do BI para atingir a pessoa no individual. Isso é um desafio, eu não vejo solução, mas é um desafio, não deixa de ser. E o segundo ponto que eu acho que é a flexibilidade. Acho que as coisas estão mudando de maneira muito rápida. Isso assusta de vez em quando. A gente não tem mais menor previsibilidade do futuro. A gente não tem mais uma sequência lógica e linear dos acontecimentos.
Em resumo, a gente não sabe de nada, né? Cada vez mais eu pelo menos reafirmo que a gente não sabe de nada. Então acho que o desafio para RH, vendo que é uma área que, né, olha muito para business intelligence, olha muito para tendências, acontecimentos, etc., é também a flexibilidade, né? Vamos colocar assim, se a gente pudesse colocar tudo isso dentro de uma palavra, seria essa. Ser flexível em conseguir ouvir mais, é ser flexível em conseguir trazer o ser humano de volta para dentro da relação e ser flexível para se preparar para o que está vindo amanhã, para o que está vindo ano que vem, né? A gente não sabe se, de repente, outra guerra vai acontecer, o que vai ser, se a inflação vai estourar, o resultado da eleição. Isso tudo afeta muita gente, porque nós somos pessoas e somos os responsáveis por tratar outras pessoas. Então, eu acho que o principal desafio do RH, olhando ali a alteração do nosso cenário global, mundial e pessoal e do universo que tem dentro de cada um de nós, é esse: a gente conseguir voltar a se conectar como pessoas e a gente conseguir estar pronto, né? Eu digo, nós mesmos estarmos prontos para o que der e vier no dia de amanhã. Com certeza, esse realmente é um lindo desafio para todos os profissionais aí de recursos humanos, mas que eu tenho certeza que não tem como fugir dele, ou seja, eu acho que já não tem volta atrás, tomo muito do que a Tamires falou, ok, temos bastante data, mas vamos voltar a colocar a pessoa, né, assim como as empresas hoje em dia trabalham a metodologia do consumidor no centro, né, eu acho que já as empresas também têm que seguir esse caminho do colaborador no centro e de que forma a gente faz com que a experiência que gira ao redor dele seja o mais gratificante possível. Gente, nada que falar, muito obrigada de verdade por acompanhar hoje, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente durante esses 3 dias. Metade do ano a gente volta com outros temas, com outros painéis, outros conteúdos. E nada, os painéis vão estar disponíveis online. Quem quiser revisar alguma coisa ou acompanhar os que não pôde participar, bem-vindos. E nos vemos pronto. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, Roberta. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Prazer, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Prazer todo mundo.